Nesse episódio a gente vai ter uma conversa com o Edward McRae, mestre em psicologia pela Universidade de Essex, pesquisador no Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado de São Paulo e no Programa de Orientação e Atendimento à Droga-Dependência. Ele que é um dos fundadores da ABRA-MD, Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, e ele é autor também de diversos livros aí, que conta a história das plantas, das substâncias, e também culminou assim, em vários termos, né, dentro da antropologia, como o enteógeno. Nessa conversa de hoje também temos assim, um papo especial com o Dr. Constantin Gerber, ele que é um advogado assim, que tem a tese de seu doutorado, ele é doutor de verdade, sobre regulação dos usos medicinais e religiosos da cannabis pela PUC São Paulo. Também compondo assim esse bate-papo de hoje, vamos ter um papo assim com o original Rascadú, Fireman, Rastafari, militante, escritor, músico, poeta, vocalista e compositor da banda Jairás, Charmaine reconhecido pela RUF Brasil, a United Front da América Latina, fundador e presidente do Céu de Santa Maria de Sião. Também ele é diretor cultural aqui da Associação Sou Cannabis. Alô, alô, saudação. Sou Cannabis, boa noite. Yeah. Tá me ouvindo bem aí? Faia, muito bem. E aqui? Graças. Da hora, também tô ouvindo legal. Olá, doutor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Certo. O Edward McRae falou pra gente continuar um pouco e seguir no trabalho, e ele vai dar um jeito de conectar. Eu já fiz previamente a apresentação de vocês, então, assim, agradeço, né, as 3 pessoas, assim, para estar dedicando seu tempo, assim, para a gente ter essa conversa. E eu vou explicar como que vai ser a dinâmica aqui hoje, um pouquinho, só para o pessoal entender, né, vai ter 4 blocos, vão ter 4 blocos de pergunta, né, e que não necessariamente será uma pergunta. Eu vou falar, assim, sobre uma temática. E aí, assim, acaba que vocês, com seu cabedal teórico, né, assim, um dentro da advocacia, e no caso o Dr. Edward, no caso, assim, da antropologia, né, e o Rascadú, assim, como um espiritualista, né, de poder estar comentando. Claro que em algum momento todos os conhecimentos se encontrarão e isso se diluirá, né, mas, assim, aí a gente sempre trazendo essa perspectiva, né, do espiritual, do antropológico e do penal, do legal, né? Então, beleza. Para começar, então, esse bate-papo de hoje, assim, ó, uma notícia não muito legal, né, que foi a história que aconteceu em Jacarezinho, aí, precedendo, assim, o Dia das Mães, né, uma situação desagradável, assim, que acontece, assim, com a guerra às drogas, né? E a gente ouve muito falar, assim, sobre o fracasso da guerra às drogas, que, por exemplo, não atinge o objetivo, né? Sempre o aumento do consumo, não resolve o problema, custa caro para os cofres públicos, é uma série de problemas sociais, aí o pessoal fala do fracasso, né? Só que aí eu sempre me pergunto, fracasso para quem? Será mesmo que ela está fracassada? Eu acho que ela está atingindo bem os objetivos dela, né? Cria, assim, espaço para controle social, cria espaço para lavagem de dinheiro, enfim, todas essas coisas aí. E aí, como também, assim, o uso religioso, ele está, assim, relacionado à nossa vida, né? E aí a gente tem
essa questão legal, então vamos começar falando sobre isso. Aí, começar com o Dr. Constantino, então, vai dar essa... Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Com relação, né, a esse episódio da chacina, né, do Jacarezinho, eu retomo uma noção que é da política criminal com derramamento de sangue, né, de Nilo Batista, né, e, enfim, em teoria, né, a finalidade da lei de drogas é a saúde, né? Agora a questão é se realmente esse fim está sendo atingido ou não, né? Porque existe uma outra noção também no direito que é o desvio de finalidade, né? Porque essa lei ela vem servindo a outros propósitos, né? Boa noite, Edward. Você pode... você quer esse visual aí, né? Então, nas relações internacionais... Pois não. Continua. Vou concluir aqui. Nas relações internacionais, né, é corrente entender que a política de drogas é um sucesso, né? Ela não é um fracasso, porque justamente ela vem servindo para a militarização, né, das nossas cidades, para o urbanismo militarizado. Então, quer dizer, a gente pode veicular aqui uma série de expressões como regulação, regulamentação, descriminalização, mas a própria abolição, né, de uma forma de abolir todo esse regime, e inclusive pensar numa verdadeira abolição que possa promover reparação, né, pelos danos que essa guerra causa, mas a gente pode também pensar, antes de tudo, na desmilitarização. Então, com isso, eu lanço aí para a primeira pergunta que foi feita. Legal. Então, Cadu, só um segundinho, assim, para a gente dar todas as honras, né, ao nosso doutor aí, querido aí, que sempre escreve coisas tão bonitas aí, que inspira a gente aí. Para mim é uma grande honra poder estar tendo esse bate-papo aí com o senhor doutor. Vou dizer, assim, ao vivo aqui, que a primeira vez que eu conheci você, assim, foi tanta honra, que eu falei, pô, Mark Ray, prazer... Nossa, que bom te encontrar. Aí você falou, beleza, tem alguma pergunta para mim? Aí no momento assim eu fiquei meio sem graça de fazer. Se no final do programa eu puder fazer assim, eu vou fazer uma reparação histórica aí. Que... Ótimo. Então... Legal. Aí como você tem... Bom, eu me sinto também muito honrado de ser chamado para vir conversar com vocês. E é sempre um grande prazer a gente conhecer outras pessoas, poder trocar ideias, acho que é por aí. Vamos em frente, então. Muito obrigado. Valeu. E aí, só para o senhor, não sei se você estava escutando aí para você... Me chama de você. Tá bom. Para você entender assim, o contexto aí que a gente estava falando, né? Nós estamos dando assim, uma palavrinha assim, sobre o que aconteceu em Jacarezinho, aí no Rio de Janeiro, e se realmente a guerra às drogas fracassou, ou se ela atende os objetivos dela. E aí vou deixar o Rascadu para responder, enquanto você pensa um pouquinho aí. Passa o próximo, Douglas. Mas, rapaz, essa é uma questão que eu vou talvez fugir um pouco do tema, né? Mas eu acredito que droga, né, é um termo que foi criado pelo próprio sistema, né? Justamente para assim, conseguir uma forma de oprimir os usos ancestrais, né? Todos os usos ancestrais que nossos índios faziam, que povos antigos ancestrais da África já fazem, inclusive, né? E então eu penso um pouco nisso, né? Que o sistema criou as drogas, o sistema criou as químicas porque sabe que o ser humano necessita de entrar e transitar por outras atmosferas, né? Outras dimensões, né? Então é uma grande forma de controle realmente que o sistema desenvolveu em cima de nós, libertando o que a gente acredita que seja uma droga talvez mais perigosa, né, que seja o álcool, né? O álcool causa tanta desgraça aí pelas periferias afora, ou pelo mesmo pela alta sociedade, né? Então eu acredito que minha contribuição nessa pergunta foi essa aí um pouco, né, para a gente refletir nesse sentido do que seria a droga
né, e o que é uma planta de poder realmente, né, e o controle que o sistema conseguiu desenvolver em cima de nós, né, os xamãs, os índios, os rastafares, né. Beleza, mano. Talvez dá uma aumentadinha aí no seu microfone para a próxima resposta, mas deu pra, eu entendi bem o que você falou, mas teve um comentário falando que estava um pouco baixo. E agora com você, doutor? Você Olha, eu acho que é um grande sucesso, né? Assim, eu acho que, em primeiro lugar, enquanto controle de populações, justificativa, enquanto uma justificativa de discriminação, de desumanização, de necropolítica, sabe? Tudo que é ruim, corrupção, abuso de poder, sabe? Tudo que é ruim na sociedade brasileira acaba sendo fortificado por essa política de guerra às drogas. E eu acho que é uma visão simplista, né, de você que, claro, a sociedade brasileira está em péssima situação, há uma desigualdade, há um sofrimento, um genocídio das camadas assim, periféricas, especialmente dos jovens negros, e etc. Né? Mas isso daí não vai ser resolvido através de uma guerra, através de repressão, através de mandar a polícia aí, assim, assassinar varejistas, pequenos, assim, meninos que encontram uma forma de sobreviver e de ter uma vida que parece mais interessante, mais movimentada, porque eles não têm perspectiva de futuro, né? Na favela, não há muita perspectiva. Então, a perspectiva de ganhar dinheiro, de chamar a atenção das meninas e de ter uma vida cheia de aventuras e de morrer assim de repente, de uma forma meio espetacular, né? Isso daí tem o seu atrativo para pessoas que estão numa situação de total marginalização, de total falta de perspectiva, etc. E eu acho que, então, gente, isso daí tem que ser resolvido de formas sociais, de mudança da sociedade, etc. É por aí que você vai resolver mesmo, né? E eu acho que a gente deve, quanto a nós, né? Nós temos que bater nessa tecla da luta contra o proibicionismo, contra essa legislação assim que fundamenta a guerra às drogas. E, bom, a gente poderia ir mais além. Eu agora, eu estou afim, eu estou propondo assim, de levantar essa questão em todos os lugares. Assim, eu agora acabo de terminar um livro que deve sair daqui a uns tempos, sobre Santo Daime, essas coisas, em que eu estou, normalmente se tem falado que a gente precisa lutar para mostrar que o Daime é uma coisa ordeira, que é integradora, que faz bem, né? Ficar mostrando que o Daime não é droga, essa grande coisa, vamos sempre dizer, Daime não é droga. Eu acho que a gente tem que mudar, tem que tirar essa categoria droga. Não pode ter, é o proibicionismo, essa noção de que é possível proibir certas práticas, inclusive espirituais. Isso tem que ser, a gente tem que cortar pela raiz, sabe? Não assim, só ficar preocupado com como que, sabe, vamos liberar cannabis, vamos liberar ayahuasca, vamos liberar outras substâncias. Não, a gente tem que acabar com essa visão de que é possível você proibir esse tipo de coisa. Legal. Contribuição, doutor. Então, assim,
dar esse continuidade ao nosso papo canábico espiritual, quero perguntar assim para o doutor. Um momentinho, tá tendo um problema aqui. Eu estou aqui com o Joey, que é o meu assistente aqui, ele está me ajudando. Eu não sei como é que faz. É que está dando um eco aqui, mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Talvez alguém tenha que fechar o microfone enquanto eu estiver falando. Mas não, isso que a gente não está conseguindo fazer. Bom, acho que melhorou. Melhorou. Tá ótimo. Foi verdade. Vamos em frente. Para esse novo bloco aqui, então a gente vai falar assim, na lei, né, na questão da lei, qual que é o direito fundamental, assim, na Constituição, o que garante, assim, a pessoa ter, assim, plena expressão da vontade dela de rezar, de assim, comungar com a natureza, de ter sua inspiração, a sua intuição espiritual, a sua conexão com a natureza? Existe, na verdade, até uma pergunta, existe? E do ponto de vista assim, antropológico, para legitimar, assim, igual se eu estou perguntando na lei, se existe uma coisa que legitima, né, essa ação, eu quero falar assim, também do ponto de vista antropológico. Assim, o uso de substâncias a fim de ter uma conexão com algo superior, que até assim teve um dos termos que o Dr. Edward McRae, não sei se foi ele que forjou esse termo ou se ele ajudou a dar força, mas do enteógeno, né? Então, assim, do ponto de vista antropológico, é normal do ser humano ter contato assim com substâncias para ter uma expressão espiritual? E aí, assim, a gente... Olha... Isso, pode começar com o senhor, com você. Não, eu acho que a gente, não há dúvida que desde os primórdios da pré-história, o ser humano tem tido essa perspectiva espiritual. Não é? A gente vê isso, existem rituais, obviamente houve rituais de enterro, a gente encontra né, cemitérios que mostram que houve uma certa cerimônia lá, não é? Isso daí a gente já percebe desde esses vestígios mais distantes, né? Alguma preocupação com vida após a morte, com o significado da vida, não é? Que quando a gente fala da morte, também a gente está falando da vida. A vida sem morte não é razoável, né? Então, falando de morte, está falando de vida. E, bom, óbvio, não é que desde sempre houve essa questão, essa preocupação com um mundo que não fosse só esse mundo visível. Interpretado de 1000 formas, né? Mas uma visão assim, sei lá, mais ampla da vida do ser humano. E isso daí, então, em torno disso, milhares de rituais se desenvolvem para trabalhar esse tipo de conceito e de mudança de consciência também, para se poder atingir certos níveis, né? Isso daí sempre existe. Você vai encontrar desde a antiguidade cultos assim iniciáticos, né? Que trabalhavam com alteração de consciência. E assim, muitos deles, nem todos, mas muitos deles usavam várias formas assim, seja farmacológicas, assim, usando plantas ou usando técnicas de respiração, toda uma série de técnicas diferentes que foram desenvolvidas para trabalhar nesse nível, assim, digamos, espiritual. E então, assim, você vai ver
a cannabis, né? Existem autores que dizem que a cannabis foi o primeiro incenso. E já na época dos sumérios, acho que uns 5.000 anos atrás, uma coisa assim. E há achados arqueológicos que mostram, assim, sabe, tem um homem que foi encontrado na neve na Suíça, eu acho que foi, assim, e encontraram sabe, de milhares de anos, e encontraram uma bolsinha com ele. E dentro dessa bolsinha havia restos de plantas alucinógenas. Aí, sim, esse termo alucinógeno, né, que é uma questão que você já levantou, que é o termo que é tradicional na medicina, né? E até hoje é o termo, na farmacologia, etc. Alguns antropólogos e alguns outros outras pessoas envolvidas com alteração de consciência, com o uso de plantas mágicas, né? Desenvolveram um outro termo, porque alucinógeno é um termo pejorativo. As suas experiências seriam alucinações. Alucinação é uma percepção falsa, né? Então aí você tudo que a pessoa experiencia sob o efeito de um alucinógeno seria, sabe, bobagem, alucinação, né? E não é verdade, né? Mesmo que, sei lá, você veja como um cogumelo e veja um elefante amarelo, um elefante cor-de-rosa, alguma coisa assim, claro que aquele elefante não está lá, claro que é uma visão de uma coisa que não está lá. Mas esse elefante cor-de-rosa, ele tem algo a ver com você, sabe? Ele não é à toa, né? E assim, e essas plantas, elas muitas vezes trabalham com um aspecto da gente que é o sagrado. Eu acho que todos nós carregamos, sei lá, no nosso coração, sei lá onde que é esse coração, né? Mas é um coração espiritual que nós temos, que tem essa possibilidade do sagrado. Todo mundo tem. Por isso que se fala que a vida é sagrada, o ser humano é sagrado. Agora, nem todo mundo realmente trabalha com esse aspecto dele, né? E essa que é uma grande meta que a gente pode ter, é de desenvolver esse lado, que é um lado que leva a um sentimento de integração com o cosmos, com os outros seres que estão à sua volta, te dá uma ideia de que essa questão de vida e morte, no fim, é meio relativo. Vida e morte são como eu estava dizendo, dois lados de uma moeda, né? E muitas vezes, quando você tem essas experiências, você vê que tanto faz, está vivo, está morto, dentro, fora. Quem teve essas experiências, sabe? Então, assim, enteógeno quer dizer aquilo que gera o Deus dentro de você. Tem a palavra entusiasmo, que também é essa ideia. Quando você tem a coisa sagrada que você encontra dentro de você, né? Que te dá entusiasmo, ou nesse caso, o enteógeno é aquilo que gera isso. E então é uma expressão melhor que eu acho, preferencialmente deveria usar para o uso dessas substâncias dentro de um certo ritual, não necessariamente dentro de uma certa concepção mais do sagrado. Beleza. Então a gente pode dizer que, né? Então vamos usar enteógeno para essa questão mais voltada para o sagrado e sem querer diminuir. Também assim existem usos
recreacionais, que são outros, mas que não são necessariamente enteógenos. Beleza. Podemos até discutir um pouquinho mais isso, essa ligação, essa distinção muito dura, assim, também não é muito boa. Isso aí vai fazer parte do último bloco de perguntas que eu vou fazer, a gente vai entrar nesse tema, tá bom? Então aí segura um pouquinho mais essas informações aí pra gente também dar uma oportunidade aí todo mundo. Aí, doutor Constantino, ele falou assim, o doutor Edward falou que, né, do ponto de vista assim, cultural, né, a gente tem essa legalidade, né, pelo uso aí. E dentro assim da Constituição, existe um direito fundamental aí que permite assim as pessoas exercer qualquer tipo de fé? Como é que é essa parada? Bom, vamos lá. Tem a liberdade de crença, a liberdade de consciência, né, que está relacionada à liberdade de pensamento, e a liberdade de culto, né, são direitos fundamentais, né, e relacionado à liberdade de consciência tem ainda a objeção de consciência, né, tem a possibilidade, por exemplo, da pessoa se negar a participar do exército, porque ela adota, por exemplo, uma linha pacifista, né. Isso, por exemplo, esse tipo de objeção de consciência está regulamentado em lei. As demais objeções de consciência ainda não, né? Porque aí teria que prever algum tipo de prestação alternativa, né? Mas, por exemplo, no caso dos concursos públicos, né? Se a pessoa tem um dia de guarda, ela pode invocar a liberdade de crença para fazer a prova num determinado horário ou dia diferente, né? Então, é quase uma objeção de consciência também já sendo reconhecida nos tribunais, né? E existe o direito de liberdade de crença que vai sendo, digamos, reconhecido agora, por exemplo, recentemente tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal para entender que uma lei gaúcha que faz a ressalva do sacrifício de animais em religiões de matriz afro-brasileiras não estava privilegiando essa religião, mas era uma espécie de ação afirmativa em reconhecer uma religião minoritária que historicamente é discriminada no país, né? Então existe esse direito, né, um direito fundamental, ele pode ser regulamentado, ele pode ser delimitado, até em certa medida restringido, não excessivamente a ponto de anular o seu exercício, né? A gente tem uma lei estadual aqui em São Paulo que vai falar de multa para quem faz discriminação religiosa. Agora tem uma lei mais recente que vai falar do próprio Estatuto da Liberdade de Religião, né? Então nada impede do Congresso Nacional editar uma lei das religiões, da mesma forma como tem nos Estados Unidos, né? E eu, enfim, provoco para se pensar numa espécie de capítulo, né, que coloque lá os sacramentos da liberdade religiosa com minerais, com animais, com vegetais, né, com fungos, né, porque aí se abrange a possibilidade dos rituais e, em tese, né, na minha humilde proposta, tentar estabelecer o que eu chamo de diálogo interreligioso, né, com essa bancada conservadora, que também é religiosa, mas seria a moeda de troca, né? A gente aprovaria um estatuto da liberdade religiosa no país, de modo a garantir a liberdade de todas as religiões, né? E aí, enfim, para dizer o que tem ou não tem na lei, né? Algumas propostas vão tentar alterar a lei de drogas para colocar uma licença de uso religioso, né? Isso aí está em alguns anteprojetos, algumas emendas de parlamentar, mas, enfim, isso nunca foi, digamos, levado a efeito. O que tem na nossa lei é uma mera expressão, uma mera menção à Convenção de Substâncias Psicotrópicas de 1971, que aí sim admite a reserva de alguns estados a fazer, por exemplo, como fez o Peru, no caso São Pedro, e do México com relação aos cogumelos, tá? E aí, quer dizer, a ayahuasca está fora do controle internacional e o Brasil entendeu por bem estabelecer uma regulamentação, ou seja, um controle, né, para o uso religioso da ayahuasca. Mas, enfim, e aí só para, digamos, tentar já adiantar o que eu queria trazer para cá, 5 países no Caribe já têm algum tipo de ou licença ou descriminalização ou uma mistura dos dois para o uso religioso, né? E isso é muito interessante, porque isso é uma possibilidade que os países têm de invocar os seus princípios constitucionais para
fazer algumas ressalvas a esse modelo internacional proibicionista, né? Então, é isso que eu estou, enfim, estudando, e hoje eu fiquei pesquisando um pouco isso. Então, tem, por exemplo, a Sacramento Cannabis Act de 2019, de Barbados, né? Tem aquelas ilhotas lá, São Vicente e Granadinas, também tem uma lei mais simplificada, que vai ter uma espécie de formulário para a pessoa descrever onde que é o local de culto, dizer quais são as principais 5 pessoas responsáveis do local de culto, como é que vai ser o transporte do local de culto para o local de cultivo. Existe a possibilidade também de fazer um pedido de autorização para eventos em que aderentes da fé Rastafari estejam presentes. Então, tudo isso isso é um modelo que está na Jamaica, está em Antigua Barbuda, está agora enfim, nesses países do Caribe, né? E aí, uma dessas leis que descriminalizou foi provocado por uma decisão de corte constitucional, ou seja, no mundo a gente tem reconhecimento de que a lei de droga, quando ela incrimina o usuário ou o consumo próprio, né, o consumo pessoal no âmbito da privacidade, isso é considerado inconstitucional por ser uma violação da privacidade, que é outro direito fundamental, né? Foi assim, por exemplo, na África do Sul. Agora a África do Sul está discutindo se vai editar uma lei para regulamentar esse uso em âmbito privado, né? Mas, em caráter inédito no mundo, né, são essas decisões, 2 decisões do Caribe, né, que vão reconhecer não só a privacidade, mas a liberdade religiosa. Isso é muito importante, porque é um reconhecimento de um direito constitucional previsto em muitas constituições. Então, a partir daí, é possível ter uma descriminalização e também uma regulamentação para esse consumo ritualístico, né? Em Antigua Barbuda, por exemplo, você já tem a regulamentação de um dispensário sacramental. Agora, a questão é se isso tem a ver ou não com a realidade dos rastas, se a licença vai custar muito ou não, né? Uma licença de uso medicinal em Antigua Barbuda é um preço de $200 mil. A de uso religioso diz que não vai ser tão caro, mas mesmo assim muitos rastas estão um pouco ainda... É preciso ver como é que está no movimento rasta, porque a Jamaica, por exemplo, tem algumas iniciativas interessantes de substituição de cultivos, né? De você transitar do cultivo ilícito de ganja para um cultivo que seja lícito, né? Para um cultivo licenciado, seja medicinal, né? Então, existem essas propostas. Na Colômbia também tem esse tipo de proposta, mas a questão é ver como é que isso está caminhando. Mas, de todo modo, já é uma luz aí para a gente procurar fazer o que a gente chama de direito comparado. Tá bom. Beleza. Então, assim, para terminar esse bloco de pergunta aí, vou pedir pro Rasta, assim, É uma frase aqui do Rasta, né? A partir disso, eu acho que é lógico que o nosso tema básico aqui seria a cannabis, né? Até como o Constantino falou aí sobre o tema canábico, mas eu vou dar só uma palavrinha a respeito de uma coisa que eu estava meditando aqui, que é também sobre as plantas de poder. O Edward também citou uma frase que eu sempre, quando eles citam essa frase, para mim me vem o Padre Sebastião, né? Ele fala, alucinação é luz, né? Não tem nada demais, né? Então é uma frase bem interessante que o nosso padrinho usou, né? Mas eu uso aqui um exemplo, por exemplo, de Moisés, quando ele caminhava com as tábuas, né, com a Arca da Aliança no deserto, ele caminhava por onde ele ia tinha uma sombra, né? E qual no deserto se fazia água, chovia, né, no deserto. No outro dia saiu o maná. Então muitas pessoas acreditam que esse maná sejam justamente os cogumelos, que serviram de alimentação e contato com esse religare, né? Essa manifestação humana de se conectar com as outras dimensões, né? Também é válido lembrar alguma coisa assim que a gente fez alguma pesquisa ou outra, não é uma coisa muito científica talvez, mas o pão que Jesus usava para congregar ali os judeus mesmo era um pão de centeio, né? Um pão descansado de 10 dias, como se fosse uma fermentação de um pão. Os hippies da estrada é comum usar esse mesmo pão de pão puma, eles deixam estragar e depois utiliza esse LSD puro, né, para fazer uma conexão. Então, você vê que
poderia ser, né? Que Jesus possa fazer uma comunhão, o meu corpo ser esse próprio fungo de LSD com o próprio vinho, que era considerado um ser como o daime, né? Na antiguidade judaica é considerado um ser divino, né? Divinho, né? Então, acho muito importante citar isso. Na continuidade da questão das doutrinas no sistema que a gente vive, isso é uma meditação que eu estava fazendo, para você ser legalizado nesse sistema inquisitivo, né, que a gente sobrevive hoje em dia, a gente tem que se adequar às maneiras que o sistema permite, né? Então, de alguma forma, essas fés que a gente falou aqui agora, tanto a judaica quanto a cristã, elas tiveram que se adequar de várias maneiras para poder ter a sua fé permitida, né, dentro do sistema. Isso a gente vai ler Lucas, o livro de Lucas, o livro de Atos, né, também que ele mesmo escreve, o desenvolvimento da igreja, você vai vendo tudo que é o desenvolvimento de uma doutrina e como vai acontecendo, né? Então, pelo Brasil, por exemplo, o candomblé teve que abandonar as práticas do uso do pango, né, do pito, né, para poder ser autorizada pelas autoridades, né? Já tinha uma perseguição por ser um culto africano, né? E aí a gente já tem isso já mais evidente agora. Na questão Rastafari, a gente até não se adequou com o sistema até hoje, esta questão estatutária, etc., justamente por ser esse ponto resiliente na questão de a gente confronta esse sistema, né? Vamos supor, né? Não tem esse mesmo diálogo que se construiu com o Daime de ir construindo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito ainda, né? Nossos ancestrais vieram nessa função de talvez um combate, mas eu vejo que é uma forma da gente também aprender a comunicar, né? Agora, principalmente nesse tempo, né? 2021, acredito que a ciência está muito alinhada aí também com a fé e acredito que muitas aberturas são possíveis. É isso aí, né? O curanderismo sempre foi alguma coisa meio assim, né? Bruxaria, magia, essa coisa, né? Mas os próprios cristãos ali falam dos 3 reis magos, né? Então eles são contra a magia, mas a própria cristandade se sustenta em cima de uma revelação dos 3 magos, né? Então, algumas raciocínios que eu compartilho com vocês. Muito bom estar aqui presente. Beleza. Então, assim, encerrando esse bloco que eu pensei assim comigo como legitimação, né? Agora, assim, nós vamos entrar assim num bloco assim mais de processos culturais, né? Os processos culturais, a própria cultura, ela é dinâmica. Ela não, toda cultura que se fecha, né? O antropólogo, o doutor aí pode falar melhor que eu, né? Ela acaba se enfraquecendo e a gente percebe isso nas relações também, né? Se a gente se fecha, mais fraco a gente fica, né? E quanto mais conexão a gente vai fazendo. E assim também são as leis, né? Que são sempre dinâmicas, que acompanham as tendências, as ideias políticas, né? A hegemonia de quem manda, né? Isso, igual você falou da Umbanda aí, a questão, o pessoal acha, né, que o preto velho da escravidão não fumava cannabis, né? Já que veio de lá, né? Como que é hoje isso, né? Um higienismo, assim, nesse sentido, né? E aproveitando essa questão, assim, do desenvolvimento, né, das formas, das narrativas, recentemente aconteceu uma coisa muito legal, assim, que acaba unindo, assim, no mesmo cenário, o Dr. Edward com você, Haas. Na dissertação que foi feita pelo Francisco Savoy, que é o Leão de Judá chega ao Império Joramidã, e que falou dessa conexão aí do rastafarianismo com o Santo Daime, né? E dentro disso também, falando de Santo Daime, que assim, é uma cultura legítima brasileira, né? E também que já foi descrito de maneiras tão poéticas aí, né? Temos aí um santo, um profeta, um poeta, um visionário, um curandeiro. E dentro
cenário, também temos uma pessoa assim que na contramão do mundo, né, numa época até de ditadura militar, uma pessoa assim que teve esse estalo, né, essa intuição, essa luz, né, que, que, que percebeu que a cannabis, né, era uma planta divina, uma planta de poder. E essa história tem assim, pelo menos aí uns 30, 40 anos, né? E aí eu também queria assim incluir dentro dessa conversa e 50. 50 anos, isso. Obrigado, doutor. Obrigado. Isso, 50 anos. E aí eu queria, hoje com o uso da internet, as informações, as bibliografias, tudo vem falando assim sobre isso, sobre esse fenômeno que aconteceu aqui no Brasil, e muitas pessoas assim acabou crescendo ou tendo muita experiência nesse contexto. Eu falo por mim assim, tem 18 anos que eu me embebedo dessa cultura e eu pergunto assim pro doutor e deixo ele para responder por último, mas para encerrar esse bloco, se esses 50 anos de história já não legitimam um uso cultural. Então aí vamos deixar o Dr. Edward falar primeiro, né? Olha, eu acho que, como eu falei antes, eu acho que a gente não deve mais ficar se preocupando em legitimar um determinado uso, que eu acho hiperlegítimo, claro que, mas é interessante a gente agora mudar, porque senão fica um grupo achando, o meu sacramento é sagrado, o seu é uma droga, né? Esse tipo então, ficar fazendo uma competição, quem é mais sagrado do que quem, eu acho que é uma perda de tempo. Com certeza. Sagrado somos todos nós, é o nosso coração, né? Então, a gente deve realmente, é aí que eu digo, é uma mudança nos grupos religiosos, é uma mudança de enfoque. Eu propus isso assim na reunião lá da Ayahuasca em 2016 e me disseram que eu estava simplesmente assim extrapolando, saindo do foco, mas não é. O foco deve ser esse. O foco tem que ser mais na base de tudo. Essa questão de você achar que você pode dizer do outro, o que é sagrado, o que ele pode fazer com a cabeça dele, sabe, quando ele não está prejudicando o seu contexto, as outras pessoas, o meio ambiente, etc. Né? Então, é aí que a gente tem que focar. Todo mundo é sagrado, todas as práticas que são levadas a sério são sagradas, e não vamos ficar vendo qual se é a Igreja Católica, se são os evangélicos, se são os candomblezeiros, se são os daimistas, se são os Rastafari, né? Então, eu acho que é isso. Agora, sim, né, é uma prática, você vai ver, hoje em dia, eu moro aqui em Salvador, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Salvador. E a religião dos negros em Salvador é evangélica, de fato, hoje em dia. Mas você tem essas referências do candomblé, elas são muito profundas aqui na Bahia, não é? E, bom, então, mesmo quem não é de candomblé, talvez assim as pessoas mais radicais de certas seitas fundamentalistas, elas realmente rejeitem essa cultura do candomblé. Mas grande parte da população, mesmo não sendo adepta, ela se reconhece, é uma coisa identitária. Bom, isso todo mundo sabe aqui sobre Salvador, o candomblé. Mas Rio Branco é uma coisa similar, só que lá não é o candomblé, é o daime, é a barquinha, o DV, é a ayahuasca, sabe? Isso é uma coisa assim que é parte
da identidade cultural daquela região. Então, e hoje em dia, passados assim uns 30 anos, isso está se disseminando pelo Brasil. E às vezes você vai, sabe, você vai em países estrangeiros e eles veem a gente aqui como sendo o país da ayahuasca. É o país em que o uso religioso da ayahuasca foi regulamentado, em que você, bem ou mal, você acaba podendo fazer, construir igrejas daimistas ou centros da UDV abertos, não tem que esconder. Então isso daí já faz parte, sabe? Então, sim, eu acho que podemos considerar um uso cultural. E eu diria, possível mais ainda, os Rastafari. Embora seja no Brasil seja uma coisa mais recente, mas é muito, não o Rastafari, assim como o Cadu, né, que é um Rastafari consciente da doutrina Rastafari, da história, das práticas, né, que tem todo realmente cultiva aquilo. Mas, assim, esses símbolos gerais, Rastafari, Bob Marley, e tudo que vai junto, sabe, ganja, tudo que vai junto com essa figura de Bob Marley, é uma coisa muito, muito difundida, muito mais que Daime aqui no Brasil, e que tem um sentido identitário para muita gente, mesmo aqueles que não vão se dizer Rastafari, muitas vezes vão se dizer Rasta, né? Rasta é um estilo, digamos, que você pode dizer que não, sabe, toda uma discussão, pode ver se é Rasta, se é bom, não sei, nem vou entrar muito nisso, mas essa questão do uso da religião mesmo, organizada, Rastafari, e esse estilo Rasta. Mas esse estilo Rasta, ele se reporta, no fim, a essa ideia, a esse Rastafari da Jamaica, mais organizado, né? E eu acho que, bom, é uma referência cultural para muita gente, e importantes, e grande parte de uma juventude negra, mas nem só os negros também, assim, muito branco também curte toda a cultura Rastafari, a cultura rasta, digamos, né? Então, eu acho que está muito já entranhado na nossa cultura, especialmente o Rastafari, mas também o ayahuasca, o daime, a União do Vegetal, a Barquinha e outros grupos ayahuasqueiros. Para não falar, assim, povos originários, né? Assim, que tem todo... Para eles é muito importante, sabe? É todo ligado com a cosmogonia deles, e você tem tradições que são dinâmicas, né? Que vão absorvendo novos elementos. Mas aquilo que eu falei para vocês, eu acho que no fundo tudo vem do coração. É o ser humano aquele que sacraliza. Porque o sagrado está dentro dele. Perfeito. Axé. Yeah, man. Fire. Quem vai aí? Sou eu? Não, agora o Rasta, né? É. Até para ele falar um pouquinho aí dessa dissertação que teve, falar um pouquinho aí do padrinho, né? Desse santo brasileiro aí. Capricha, Sim. mano. Pô, cara, um salve, uma honra, na verdade, ter feito parte desse trabalho aí do Francisco Savoy Araújo, tá até acompanhando nossa live, o Edward, o Lucas Castrup, né, uma turma que participou da construção desse documento. Então tá aí para quem quiser ler, baixar o PDF, entender um pouco melhor, né, como é que é essa aliança. Às vezes aqui te dá um pitaquinho de alguma coisa, mas sempre é
um bocadinho, né? Embora que não seja muito, é mais um bocadinho. Então a gente vem compartilhando essa história. E eu acho que o Edward falou, eu achei muito importante, porque também é um princípio, além do Rastafari, da cultura, do movimento Rastafari, é um princípio também do panafricanismo, e talvez o princípio de toda religião seria essa mesmo, que é a libertação, né? E a integração, né? Então eu sinto que caminha por aí a liberdade, né? Acima de tudo, essa liberdade nossa, né? Enquanto condição de humanos também, presos de alguma maneira numa matéria, e essa forma da gente buscar essa liberdade, esse voo da alma, né? Então essa liberdade, ela também, ela permeia por esse campo mental e espiritual, né? Então, do que? Da condição também, sinto um pouco disso, da nossa autossuficiência, da nossa condição de permanência na Terra de uma forma, enfim, um parêntese dentro desse diálogo, né? Esses anos de proibição da cannabis, consequentemente, são os anos de maior destruição do nosso planeta, né? São os anos do mau uso nosso dessa matéria, de alguma maneira assim mais mística e transcendental. A gente aqui no Brasil libertou aí mais um demônio do fundo do mar, né? Aquele Leviatã que fala, né? Que são os monstros de dentro do mar, talvez esses petróleo, tudo que está aqui em cima da terra sufocando toda a nossa situação. Então, dentro dessa fala aqui, eu vou entendendo que a cultura nossa, ela se baseia nisso, não só quanto a planta, né? A planta é uma figuração que tem aí 60 anos, mas a gente vem falando disso há muitos tempos, né? Talvez desde o tempo de Noé, até essa história, né? Um pouco aí que o ser humano, nossos ancestrais vêm indicando um pouco disso, né? Então, é sempre essa conexão, né? Então, o Padrinho Sebastião, Marcos Garvey, essa energia batista, né? Que permeia essas duas atmosferas, né? Isso foi um pouco escrito aí na dissertação do Francisco, né? E essas duas figuras que permeiam essas atmosferas, elas vêm trabalhar nesse âmbito também de uma construção de um novo mundo, né? Assim, um novo mundo do ponto de vista também, um velho mundo talvez, mas que é essa salvação para a nova era, nova dimensão, que é esse planejamento também das comunidades, né? Dos núcleos, dessas questões da agrofloresta que vem sendo dito, da permacultura, do plantio da água, né? Das firmas mais coerentes com a natureza, com a ecologia. Então, um batalhão de coisas que vem ligado a essa informação nossa, né? Sempre na crença que o Espírito Santo, a gente tem assim também um segmento, tem até uma base no milenarismo isso um pouco, que é esse tempo do Pai, o tempo de Moisés, né? O tempo do Filho, do Jesus Cristo, e o tempo do Espírito Santo, que é o próprio tempo da Terra, da Mãe Terra, né? Então, assim, é um tempo da gente realmente contemplar a natureza, da gente realmente se ligar com a natureza. Às vezes esse diálogo nosso com várias pessoas que não fazem uso de nenhuma planta, nenhum enteógeno, se pergunta, pô, mas que eles estão falando, mas no fundo é uma grande paixão pela natureza, né? Um grande contato, e é como o Edward falou, é uma coisa que vem do coração, né? Então a cultura Rastafari traz muito isso do coração realmente, né? Então, essa permanência nós enquanto ligados à Terra, né? Então, assim, baseado nisso, até a nossa cerimônia Rastafari se chama Ground Nation, né? Porque é justamente isso, de se pisar no chão, de se sentir a terra, de se sentir pertencente a isso, né? E que através disso é onde realmente existe a nossa real libertação, né? Então, a cultura Rastafari traz assim, né, grifa muito isso, né, a livit, né, que é a vivência, e a questão do vital, né, que é a questão de você se ligar com o que é vital. Então, para fechar essa fala, mas essa questão de que para nós o remédio, além da Santa Maria, é o próprio alimento também. Esse é um outro quesito básico. Então, o papo nosso, assim, ele acabou se estendendo um pouquinho mais. Ah lá, chegou o Dr. Constantino Graças,
Beleza, doutor. Só falta a sua fala, então, para a gente terminar o penúltimo bloco, né? E aí entrar no bloco final. Eu não- Graças e louvores, independentemente das dores. Graças. Olha, eu vou parafrasear aqui o Amílcar Cabral, que falava que a libertação é um ato da cultura, né? A libertação é cultural. Então, para pensar aí com os panafricanistas, né? Bom, a própria palavra cultura, né, está relacionada ao culto aos mortos, né? Porque, enfim, é fértil ali, né? Então, a própria origem da palavra cultura tem relação com a palavra culto, né? Só para brincar um pouco aí com a filologia, mas para lembrar aqui as aulas do Henrique Carneiro, né? Ele falava em planta de civilização, né? Então, realmente, se for ver os potenciais do cânhamo, né? Ele tem um potencial para regenerar o solo, né? Então, a gente pode pensar numa cultura regenerativa, né? E acredito que esse é o desafio, porque não dá mais, o planeta Terra não aguenta mais petróleo, né? Está ficando asfixiado, a gente está ficando asfixiado, a gente precisa regenerar. Então, realmente teria esse papel de regeneração, né? Inclusive com múltiplos usos, né? Justamente para substituir o plástico, né? Já que a gente está falando do petróleo, né? Enfim, eu não vou nem falar da bituca de cigarro, que tem também plástico e contamina o oceano, contamina o meio ambiente, que aí é um total desrespeito com uma medicina tradicional indígena. Mas, enfim, o Edward falou dessa questão da cultura, né? Você tem aí, só dando uma parte mais jurídica, né? Você tem terreiros que também são tombados, também são reconhecidos como patrimônio histórico, né? Na Bahia ou em muitos estados, né? É lógico que tem casos de intolerância, por exemplo, com o patrimônio do culto da Jurema, mas também tem esses processos de reconhecimento de patrimônio cultural da Jurema, né? No Nordeste, né? Na Paraíba, né? E tem também esse reconhecimento de patrimônio cultural no Acre, né? Com relação a essas tradições, essas culturas, essas religiões, né? Que são culturas também mais tradicionais, né? Então, e o próprio reggae, ele é reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade. A capoeira também foi reconhecida como patrimônio da humanidade. Agora, qual que é o reflexo disso, né? Quer dizer, a Unesco reconhece como cultura, e aí, o Brasil também tem o dever de reconhecer como cultura, pela Constituição, pelas convenções da Unesco, que também assinou, né? A gente tem uma lei que reconhece, ou pelo menos faz homenagem para o Dia Nacional do Reggae, né? É uma lei. Tem uma lei. Da mesma forma que você tem lei para feriado. Feriado religioso também. Né? Reconhece que é parte da cultura brasileira. Então, enfim, a gente tem que... Lógico, a gente fala em indústria da cannabis, né? E aí tem a indústria que está, digamos, florescendo nesse mercado legal ou regulamentado, né? E existe a indústria da cannabis, digamos, para esse mercado todo de submundo, né? Mas, para além de uma indústria, sempre foi uma cultura, né? Então, é de se defender a cultura da cannabis, ou a cultura da maconha, da diamba e todos os seus nomes, da marigonga, enfim, de todos os nomes aí que foram atribuídos ao longo da história, inclusive os nomes atribuídos pelas comunidades indígenas e todos os nomes dos nativos. Beleza. Perfeito aí. Muito legal. Agora, eu queria, assim, começar esse próximo bloco lendo um poema da Maria Sabina, que é uma poeta e curandeira mexicana. Cura-se com a luz do sol e os raios da lua, ao som do rio e da cascata, com o balanço do mar e o bajulamento dos pássaros. Cura-se com menta, nim e eucalipto. Adoce com lavanda, alecrim e camomila. Abrace com feijão de cacau e uma pitada de canela. Coloque amor no chá em vez de açúcar e beba olhando para as estrelas. Cura-se com os beijos que o vento te dá e os braços da chuva.
Fique forte com os pés descalços no chão e com tudo que vem dele. Seja cada dia mais inteligente, ouvindo sua intuição, olhando o mundo com a testa. Pule, dance, cante, para que você viva mais e feliz. Cure-se a si mesmo com amor bonito. E lembre-se, sempre, você é o remédio. Então, assim, falando assim agora desse momento, né, pandemia, todo mundo em casa, todo mundo assim obrigado a lidar com você, né, e a gente assim com os conhecimentos que tem hoje da cannabis sobre o sistema endocannabinoide, de maneira que afeta as emoções, de que maneira assim que tem assim um efeito na questão ansiogênica, na questão corporal, mas também assim desde a Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Unesco, né, a humanidade começou a entender assim que a saúde não é só ausência de doença, e é assim tipo um bem-estar físico, emocional, ambiental e inclusive espiritual, né? Então, assim, quais são as dicas aí, os conselhos, ou assim, de que forma que a cannabis, né, ela pode ser introduzida aí nessa saúde espiritual, nesse ritual que a pessoa faz com ela mesma ou com os amigos, né? E como diz o poema aí, como forma de conexão, né? Tem uma pesquisa do Bruce Alexander, um canadense, que chama Hat Park, que mostra assim que o oposto, né, o contrário de vício, não é a lucidez, né? Não na verdade, é a conexão, né? Então, como assim diferenciar, igual aquela conversa que a gente entrou, do uso social, que eu não gosto de falar assim, uso recreativo, porque uso recreativo dá aquela ideia de colégio, né, professora, inconsequência, né, mas como que o uso adulto, né, o uso espiritual, qual que é a diferença do uso espiritual para o uso adulto, ou se não existe diferença, ou como que as pessoas podem, né, ter isso com elas, esse uso espiritual? Fala pra gente. Pode começar então agora para a gente inverter. Cada um começou, quem não começou ainda foi o Cadu. Então aí eu queria começar com o Cadu, aí depois o doutor e termina com o Edward. Rapaz, é isso, né? Como você disse, né? O contrário do vício é a conexão, né? Então, a gente entender também, tô dizendo por mim, né? De que o ritual é a própria vida, né? Então, o ritual também, além das plantas, assim, o ritual é tudo que a gente faz durante um dia ao mesmo tempo, né? Desde a hora que você acorda, toma o seu café, toma o seu banho, se prepara, faz o seu trabalho. Tudo é, na verdade, assim, no ponto, tudo é um ritual, né? Também o que acontece, assim, eu vejo que a gente se apega um pouco nas palavras, né? Mas então, como eu estava falando, a gente também tem um pouco disso, né? A gente aqui tem historiadores, né? Pessoas aqui, então a gente se apega muito, às vezes, às palavras. O culto, o oculto, né? E tudo isso que acarreta, né? Então, que nem você disse aqui agora sobre o recreativo, né? E, na verdade, não tem problema nenhum em se recriar, né? Eu sei que a gente já faz uma ligação disso com a própria escola, como você falou, né? Mas essa questão do se recriar, que nem a gente pinta uma Santa Maria, o Bob falava, né? O tempo que você tem para você se recriar, né? Também, né? Então eu sinto que essa palavra é um outro termo que é como a maconha. Muitas pessoas não gostam de falar o termo maconha, porque, né? Mas ele come macarrão, por exemplo. Ele come mandioca, né? Ele come mamão, né? Mas não fala que é mal, por exemplo, né? Então, só uma brincadeira com as palavras, né? Eu gosto até de brincar um pouco com as palavras sobre isso, né? Porque
tá muito, é como o Edward ligou, né? Tá muito no nosso coração, né? Tá muito na nossa consciência, né? Nesse lance do eu também. Então eu sinto que é muito desse eu presente. Então esse ritual, às vezes você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar num espaço mais espiritual que tem, mas às vezes você não está naquela, talvez naquela mesma capacidade que uma pessoa que não esteja num ritual, mas faz uma conexão também. Então, como é uma questão de liberdade, né, também, né, que a gente está falando, né, liberdade em todos os pontos, eu vejo que esses usos, eles estão sempre, é como um ciclo que não tem como desligar um do outro, né? Você está pitando, você está se medicando, está falando da cabeça, você está se medicando, ao mesmo tempo você está se espiritualizando, e ao mesmo tempo você está se recriando, e ao mesmo tempo você está se integrando, né? Então, assim, no meu humilde ponto de vista, eu sempre coloco isso nas minhas preces, né? Em qualquer ambiente que eu esteja, né? Então, assim, é como se eu carregasse de alguma maneira esse ritual para onde eu vou. Então, aonde a gente está, por exemplo, e onde a Santa Maria está, né? Os assuntos são que nem esses que a gente está conversando aqui agora. Por exemplo, mesmo que a gente não esteja numa cerimônia com a boca fechada, as palavras são sempre positivas, né? As manifestações de ideias são sempre, né, nessa linha de pesquisa, de história, né? Enfim, acho que foi uma breve, mas uma boa contribuição aí para esse tema. E o Constantin saiu da rede? Beleza, ele voltou aqui, Aham. mas aí eu acho que o Edward pode iniciar a fala dele, que enquanto ele se conecta, ele vai. Bom, uma coisa assim que eu acho interessante, né? Ah, o, tradicionalmente, né? Assim, essa forma, não tradicionalmente, mas a sociedade atualmente, ela vê assim o uso de maconha, né? Que aliás é uma palavra de origem africana, de origem quimbundo, e que muita essa coisa de maconha, mamão, como ninguém fala de mamão, não vou falar, é bom mão, não, né? Isso daí, essa visão pejorativa da palavra maconha tem muito a ver com a origem africana da palavra. Da mesma forma que todo o preconceito contra a maconha no Brasil é muito relacionado ao preconceito que há contra os negros. E o estereótipo da maconha, o estereótipo do negro, são muito parecidos, sabe? Preguiçoso, inconsequente e outras bobagens, né? Que foi se desenvolvendo junto, que a maconha era usada no século XIX, início do século XX, basicamente, quase exclusivamente, pela população afrodescendente. Mas existe, né, essa visão muito negativa. Quando a gente usa uma substância assim, enteógena ou psicoativa, né, a experiência ela é muito relacionada às suas expectativas, ao contexto, etc, etc. Né? Então, se você espera coisas boas, você vai ter coisas boas. Se você espera coisas ruins, você vai ter coisas ruins. Né? Tem gente que fuma maconha para sair aí fazer um assalto. E daí, possivelmente, a maconha realmente ela ative essas potencialidades mais agressivas da pessoa. Mas outras pessoas, eu, por exemplo, né, nem, sabe, eu sou pito, uma coisa assim, eu sou paz e amor, né? Mas isso tem muito a ver com as expectativas, com o contexto. Quando existe a profecia que se cumpre, né? Quando você estigmatiza uma determinada população, ela vai tender a se comportar daquela forma que você está dizendo que ela é.
daquela forma estigmatizada. Né? Sabe, você trata uma pessoa como bandido, no fim ela só vai poder ser bandido. Né? E hoje em dia, existe muito essa ideia de que você fuma maconha e você vira inconsequente, você vira bandido, você vira irresponsável, sei lá. E é muito interessante, é aí que eu acho, sabe, uma grande contribuição que o Padrinho Sebastião trouxe, né, é esse de reconhecer que essa planta ela tem todo esse lado muito positivo, curador, elevado, etc. E que a gente que participa de diferentes religiões que têm essa visão mais positiva sobre os efeitos da cannabis, então, é uma influência nova que a gente está trazendo para a sociedade brasileira, uma outra possibilidade de quando você fuma maconha, em vez de você querer virar bandido, você vai querer virar santo, ou, sabe, ou uma pessoa mística, ou alguma coisa assim, né? Então, é muito importante, essa contribuição é uma nova possibilidade. Então, quando as pessoas fumam, elas têm... antigamente só tinha esse modelo do bandido. Né? Daí, por causa de todo o preconceito contra a população negra que era usuária. Daí chega a década de 60, 70, e a cannabis passa a ser coisa assim também da classe média, do playboy, etc. Né? E daí já vai mudando uma série de conceitos que você tem a respeito. Mas, assim, foi o Padrinho Sebastião, aqui no Brasil, e tantas outras pessoas em outras partes do mundo, na Jamaica, na Índia, no México, montes de lugares, que viram essa outra possibilidade. Então, eu acho a maior contribuição que Padrinho Sebastião deu para a cultura brasileira foi essa de mostrar que a cannabis ela pode ser uma coisa boa e que é trazer um novo modelo. Os rastas, eles também trazem, né? Foi uma coisa que veio um pouco depois do Padrinho Sebastião, já existia antes na Jamaica. Aqui no Brasil, que a questão foi Padrinho Sebastião, acho que realmente trouxe isso em tempos contemporâneos, né? Essa questão da cannabis sagrada. Perfeito. Muito obrigado. E agora, doutor Constantino? Bom, eu estava tentando achar aqui nos meus escombros, mas enfim, eu não achei o livro do Stephen Gray, que fala de Cannabis and Spirituality, né? É uma série de textos, e num dos artigos, enfim, fala de algumas tradições, mas existe a relação entre criatividade e espiritualidade. Então, como aquilo é, digamos, sagrado para muitos artistas, enfim, para a própria figura do artista sagrado, né? Então, enfim, talvez essa noção da criatividade com a espiritualidade, a gente estava falando de conexão, né? Os rituais, né? Ou pelo menos as práticas Rasta, tem essa noção de, como o Rascador mencionou, do grounding seasons, né? Que também são os reasonings, né? Que tem aquela conversa permeada por saudações e, enfim, de louvações, né? Então, grounding mesmo é até um movimento, né, das pessoas que andam descalço, né? E aí a pessoa faz o grounding, ela sara de uma série de inflamações, porque está precisando fazer contato com a terra, né? Contato com a grama, né? Então, grounding também é o ato de ficar descalço, né? Enfim, é uma conexão também, né? E aí tem a palavra trabalho, que é um termo muito caro para mim, acho que para todos os frequentadores e adeptos, né, de muitos cultos, que é a noção de trabalho espiritual, né?
a noção de trabalho é muito forte, né? Porque aí eu acho que também a palavra trabalho ela tem muitas acepções, né? E eu acho que os próprios indígenas também têm essa noção de que a planta trabalha, ela pode trabalhar e você pode trabalhar, né? Inclusive, a cannabis ou outras plantas também, elas estão no contexto de trabalho físico, manual, né? Então, enfim, aí, enfim, na nossa tradição, acho que até o Gilberto Freire vai falar dos jangadeiros, enfim, tudo isso também é um trabalho manual, mas é um trabalho, né? Enfim, então são muitos trabalhos aí que a planta cannabis ela pode atuar. Então, assim, só para fazer um bate-bola, eu acho essa noção de trabalho espiritual muito, muito forte. Não, legal essa contribuição, esse ponto de vista aí. E aí teve esse probleminha técnico de cortar e tudo, mas esse bloco, assim, a gente estava falando, assim, da questão, assim, se há uma diferença, né, entre o uso social, recreativo, como que se dá, de que maneira eu falo assim, agora eu estou fazendo um uso espiritual, não, agora eu estou fazendo um uso social. E também, assim, a gente estava falando, né, diante da complexidade que a cannabis trabalha, né, e dentro desse contexto de pandemia, que as pessoas têm que ficar, né, mais isoladas em casa, inclusive foi um número que aconteceu, né, aumentou o uso de cannabis, né, no mundial, assim, durante a pandemia, esse aí foi um número que saiu. Aí era fazer esse paralelo, assim, né, entre essa diferença, e se existe, né, o que é uma diferença entre esses tipos de uso, legalmente também falando, de repente você dá uma contribuição aí do ponto de vista legal. Olha, existe antropologia, né, para tudo, né, digamos assim, que é do comportamento humano, né. Então você pode ter antropologia urbana, que vai, digamos, se perguntar, por exemplo, como fez Gilberto Velho, né, para os usos das camadas, digamos, da classe média, o que significa, quais são as expectativas. Existe uma antropologia urbana, existe uma antropologia também, talvez, rural, que possa falar desses trabalhos, desses contextos aí mais relacionados ao trabalho manual, e existe propriamente a antropologia das religiões, né? Enfim, eu estou falando, mas o Edward que me corrija, né? Porque eu estou falando aqui, eu sou um wannabe porque eu tentei, pelo menos, investigar um pouco o papel da antropologia jurídica como uma possibilidade de investigação, inclusive empírica, para defender as minhas teses, né? Então, quer dizer, fazer da antropologia jurídica também um método para pesquisar drogas, e inclusive para solicitar as devidas autorizações para defender que isso também é um método científico, né? Inclusive com a finalidade, enfim, de estudar e verificar tudo que é de uso tradicional, tudo que é uso cultural, porque tudo isso foi sendo jogado para debaixo do tapete, né? Então, acho que a gente tem um saber aí da humanidade que está para ser revelado. Outro dia eu fiquei sabendo de um acervo, né, só dos conhecimentos tradicionais, ou seja, tem gente agora tentando juntar os cacos e ver como é que é esse acervo da humanidade com relação aos conhecimentos tradicionais da cannabis, né? Porque na medida que você proíbe, você cria uma subcultura, você estigmatiza, você impede, digamos, o livre desenvolvimento, né, da personalidade ou da cultura, mas, enfim, acredito que tem todo aí um acervo para a gente ir aprendendo, né? Tem 700 tipos de cepas, a gente agora a gente vai poder unir o que é o saber, digamos, da ciência, que está desvendando aí esses meandros do sistema endocannabinoide, agora tem teste genético, tem teste de bioafinidade, e periri pororó, e uma série de genéticas, etc, etc. Ao mesmo tempo tem essa ciência, mas tem uma outra ciência, que é a ciência da cannabis, e eu acho que esse termo também é bom, porque da mesma forma que você tem a ciência da Jurema, né, e é uma ciência popular, com um saber que vai
sendo adquirido conforme os ritos e as práticas, né? Existe também uma ciência da cannabis, ou ciências da ganja na humanidade, né? Existe saber tradicional indígena, existe saber tradicional africano, existe saber tradicional brasileiro, existe uma série de saberes tradicionais que a gente pode e deve se apropriar, investigar e saber para aprender a respeitar. Já? Beleza. Nossa, perfeito. Então, agradecer, assim, né, a gente expandiu o tempo aí, e antes de encerrar, né, como tinha prometido, quando a gente ganhar esse bônus aí de mais uns minutos aí, eu vou fazer aquela minha pergunta para você, Edward. Aí, com essa oportunidade desse bate-papo, assim, mas continua aqui com a gente aí, Cadu e Constantinho, que talvez vai ser uma pergunta massa, né? É que assim, ó, no fumo de Angola e também naquele uso ritual das plantas, que é uma compilação da Bia Labate lá, você escreve lá a questão da cannabis, aí se fala assim que provavelmente a origem, né, veio assim da África para o Brasil, na questão de umas bonecas, assim, né, sementes escondidas. Aí, assim, eu sempre fico assim na minha pergunta, é porque, assim, igual tem lá na Serra da Capivara, né? Tem uma doutora lá que estuda antropologia e também escavações, né? Tem lá um sítio arqueológico lá, que é um patrimônio que mostra que a África já tinha vindo aqui para as Américas muito antes dos portugueses, né? E também, assim, a questão, assim, do navio negreiro, né? Os pessoal viajava, assim, pelado e tinha, tipo, um baculejo, igual o da polícia, né? Para entrar dentro dos navios. Então, assim, eu sempre acho, assim, essa ideia da boneca, assim, um pouco meio romantizada. E conversando, assim, com... até, assim, pajés, assim, que tem, assim, a cultura da cannabis, né? Da jamba, da lhamba. Pessoal Guajajara, assim, ou outros pajés do Brasil, o pessoal fala que a cannabis já existia aqui, né? Que é uma coisa muito antiga. Aí eu fico pensando assim, será que na América a povoação da cannabis... Porque se veio pelo Estreito de Bering a pé, né? Se foi a primeiro incenso, a primeira planta, assim, ó, até os pigmeu, que era nômade, começou a cultivar a primeira cannabis. Você não ia levar, assim, se você fosse para uma grande viagem a pé ou de barco, na diáspora da seca, da semente de cannabis? Ou você vinha trazer, assim, nas bonecas escondidas no pão? Essa questão das bonecas, assim, é fantasia, eu acho. Mas a gente tem que lembrar, não é assim, em geral, não é, os primeiros africanos, ou a grande massa dos africanos, nem todos, mas a grande massa dos africanos que veio para cá, assim, até o século XIX, não é, veio como escravos e como, sabe, sabemos as condições do navio negreiro, as pessoas estavam nuas, elas tinham sido assim capturadas, não puderam levar nada delas, elas mesmas já tinham perdido um pouco a sua identidade, toda essa história, né? Mas, então, obviamente, essas pessoas não puderam trazer com elas quase nada. Agora, se você vai ver, assim, a riqueza da contribuição africana à cultura brasileira, é imensa. E não, sabe, porque teve esses 400 anos de ter, assim, afrodescendentes africanos aqui no Brasil, mas, assim, continuava a haver vários tipos de contato com a África. Veja, por exemplo, o pano da costa, né? Que é assim, um tecido, uma coisa que era usado pelas baianas, né? E que é uma coisa sofisticada. Sabe, obviamente não teria vindo no navio negreiro, mas é resultado, veio mais tarde, veio como consequência
desses contatos que foram estabelecidos. A base desses contatos era horrível, era o tráfico negreiro. Mas nisso daí havia comércios, havia toda uma série de outros tipos de trocas que ocorriam. Então, eu acho que não temos de nos preocupar em pensar como é que chegou a primeira sementinha, né? Há mil formas, inclusive os portugueses, os espanhóis, os ingleses, todos eles assim fizeram plantações comerciais, industriais de cânhamo em diferentes partes das Américas, né? Sim. E os africanos trouxeram conhecimento a respeito de diferentes usos dessa planta, assim, usos medicinais, usos ritualísticos, religiosos, espirituais, recreacionais, toda uma série de loas que tinha, assim, as pessoas tinham cantos, né? Enquanto elas usavam. Esses cantos muitas vezes tinham palavras africanas, eram coisas de origem africana, de um forte influência africana, né? Então então é uma questão que a gente não tem que se preocupar com isso. A cultura, ela vem de muitas formas. Eu esqueço qual que era a sua pergunta, mas essa daí foi um pensamento que me ocorreu aí. Original mesmo aqui da América ou se foi trazida pelos africanos, né? Sim, Porque eu acho que faria toda a diferença. Você sabe em geral, que a cannabis ela é nativa aí. Em geral, cientistas que eu tenho lido, assim, em geral, tem se falado que veio de fora. Mas isso não impede, por exemplo, que povos indígenas eles tenham a cannabis como parte da sua própria cultura. Da mesma forma que nós, assim, ocidentais, citadinos, etc., o nosso grupo aqui, a gente tem a cannabis como já uma parte da nossa cultura. Nesses 400 anos, houve muito contato entre os africanos e os povos indígenas. E um influenciou o outro. E a gente vê as culturas indígenas, como todas as culturas, elas são muito dinâmicas. E elas, assim, muito facilmente, elas assim, absorvem características de outras culturas. E você vê, assim, pelas coisas que eu leio, eu não sou indigenista, não tenho um conhecimento muito profundo sobre toda a questão indígena. Mas as coisas que eu leio, que eu tenho lido, essas pessoas, os índios, eles vão te contar a história, certos grupos indígenas vão te contar a história do nascimento da planta, da cannabis, como sendo filha de não sei que entidade. Já está tudo assim inserido e na cosmologia, na cultura deles mesmo, como eles fazem com muitas coisas que chegam, né? Então, mesmo não sendo uma coisa originária das Américas, assim, ele já foi absorvido pela cultura indígena em muitos lugares. No México, especialmente, lá é um ótimo exemplo, né? Aí no fumo de Angola, que você citou, a gente até tem um artigo aí sobre o México e sobre um uso xamânico de indígena em que a cannabis ela acaba substituindo outra planta que era tradicionalmente usada, mas que era uma planta que tinha efeitos muito, muito violentos. Então, os xamãs, assim, eles foram preferindo usar a cannabis em vez daquela outra planta. E assim introduziram no ritual e agora faz parte do ritual, né? Então, pelo que eu leio, no México é um dos lugares em que realmente a cannabis
se infiltrou bem na cultura local, na cultura indígena, e por isso que, assim, lá nos Estados Unidos, né, a marihuana é vista como uma coisa, assim, que dos chicanos, né, e os preconceitos contra a marihuana nos Estados Unidos são aqueles preconceitos que existem contra os chicanos, da mesma forma que aqui os preconceitos contra a maconha são os preconceitos que a gente tem contra o povo negro, né? E, bom, então, só para dizer que não precisa ser absolutamente originário daqui, assim, as culturas, essas culturas vegetais, né? Elas assim se adaptam, não é? Quantas coisas que a gente tem aqui que a gente mais ou menos acredita que é brasileiro, tipo os coqueiros nas praias aqui nordestinas, elas foram plantadas, elas vieram de fora. Antigamente tinha caju, não tinha coqueiro. Tchau, obrigado. E, bom, então, há a cultura dinâmica e ela absorve coisas novas. E é isso. Beleza, ficou claro o seu ponto de vista, doutor. Aí o Cadu e o Constantino também pode falar aí, que eu vi que vocês estão querendo falar. Vou aproveitar essa ocasião, né, para levantar aqui um tema, porque a gente sabe que a China tem um uso milenar da cannabis também, né? E eu sempre observei um pouco a similitude da cultura indígena com a chinesa também. Com os asiáticos, com certeza. Com os asiáticos, assim, até passou aqui algum comentário ali. E assim, nosso DNA também, assim, a questão da trindade, tem a questão na Bíblia que fala de 3 linhagens, né? Sem, Cã e Jafé, que seria o asiático, o preto e o branco, né? E essas migrações que existiram, é lógico que são só teorias, eu estou aqui só partilhando com vocês, porque é muito provável, né? Porque os fenícios também já tiveram aqui no Brasil, existem histórias que narram também que o próprio rei Salomão já teve por aqui, Solimões, né? Então a cultura hebraica já teve aqui, talvez no Amazonas também, né? Então é essa ligação que se faz, um pouco nesse sentido, que eu estava aqui pensando e meditando sobre isso, né? Então essa mistura que pode ter ocorrido também na América, dos chineses já terem tá aqui há milênios, né? E poder ter essas conexões até com a cannabis sativa, até com, como eu falei, né, um estudo fino. Não sei se o Edward aí tem mais alguma coisa para complementar nesse sentido, não sei se eu estou romantizando essa questão também, mas foram várias questões que me vieram assim, até com a ayahuasca, assim, numa caixa mesmo, assim, de olhar os traços indígenas e falar, pô, que história é essa, né, cara? Então essa cultura chinesa já está aqui, eles já também viajavam os mares bem antes dos europeus, né? Viajavam os mares bem antes do que até os fenícios, né? Então no meu é mais uma questão de uma contribuição, mas com uma pergunta, uma continuidade da pergunta também. Eu também não sou. Quer falar? Eu não sou da Só arqueologia. uma coisinha rápida aí. Vai lá. Tem esta lista Rastafari que existe no WhatsApp, que eu às vezes participo, eu leio bastante. Uma vez eu vi lá falando desse livro aqui. They came before Columbus. Vieram antes de Colombo. E é muito interessante. E assim, é um pesquisador negro americano que fez uma pesquisa muito boa. Não é essa coisa, eram os deuses astronautas. É uma coisa muito séria. E que ele mostra toda a influência africana nas Américas, antes de Colombo. Ele tem uma série de evidências que ele mostra. E hiper interessante. Essa visão não... É o livro da década de 70.
E quando o racismo acadêmico nos Estados Unidos era muito forte. Ainda é forte, mas naquela época era a época ainda de um apartheid que tinha nos Estados Unidos, né? Então, um pesquisador africano falando dessas coisas não era levado a sério. E essa pesquisa, eu acho que seria muito interessante, pessoas hoje em dia retomarem isso daí, verem, por exemplo, esse livro, o que é que esse livro tem, assim, que é interessante, que vale a pena aprofundar, o que não tem. Mas eu acho que vale a pena levar essa ideia a sério, porque existem modas na antropologia, na ciência, existem modas também, né? E que vão, assim, preconceitos, sabe? A ciência não é, assim, essa coisa pura que as pessoas pensam, né? São pessoas que fazem ciência e elas levam seus preconceitos, né, para a ciência. E eu acho que aí esse caso da ancestralidade, digamos, africana nas Américas é uma questão das mais interessantes e que Sim, ninguém é por está isso que eu olhando chamei no a momento. questão, e aí com certeza eles teriam trago a semente, né? E essa história que para mim era mais claro, né? Do que uma coisa pós momento escravo, né? Escravidão, né? Uhum. Agora, posso falar uma coisa? Deixa o doutor agora só pra gente Ô, pela ordem. só para só é uma frase, na verdade. Eu perguntei para um rasta quem que plantou. Eu perguntei para um rasta lá na Etiópia, né, quem que tinha plantado a cannabis na África. E ele falou para mim que foi um passarinho. Foi o quê? Falhou bem na hora. Falhou. Foi um passarinho, né? Foi um Ah, passarinho que plantou a cannabis, né? claro, claro. Vai lá, doutor, por favor. Então, que aí se for entrar nesse papo aí de arqueologia, né? Enfim, vai ter gente que vai dizer que já tinha, enfim, influência aqui da Oceania, né? Na costa aqui do Chile, do Peru, ou mesmo que já tinha navegação, não sei desde quando, aí dos fenícios, dos vikings, enfim, não vou entrar nesse papo, mas o que eu pude verificar na minha pesquisa é que tem divergência, né? Na arqueologia, porque tem acho que, caverna no Panamá e no Novo México. Então, daria uma conversa aí de arqueobotânica para verificar até onde se sustenta essas teses de que tinha cannabis aqui há muito tempo nesses achados arqueológicos aí do Novo México, né? E tem essa tese interessante, tese não, porque acho que identificaram pessoas negras aqui, né? Também é um achado da arqueologia. Então isso é muito interessante também para mexer com o nosso imaginário, muito arraigado aí nas teses científicas, porque como o Edward mostrou, tem esses achados de que já tinham, enfim, africanos aqui na América, né? Então, para bagunçar um pouco. Mas, enfim, o que tem são, por exemplo, variedades crioulas, né? A gente tem a manga rosa, cabrobó, rabo de raposa, enfim, uma série de genéticas que foram melhoradas no Brasil, hoje estão com registro em bancos de genética na Holanda, mas já são genéticas brasileiras, né? São genéticas que foram melhoradas aqui em solo nacional, né? Quer dizer, no Brasil, antes de plantar cana, se plantava cânhamo. Então, tinha jesuíta aqui plantando cânhamo, né? Então, enfim, isso é Sim, muito antigo, faz parte da história do Brasil. Quer dizer, querer proibir a cannabis é não querer contar a história do Brasil por inteiro. No Museu do Colombo, lá na Espanha, lá assim tem a carta dos 3 navios lá, né? Para começar, o monumento lá do Colombo é ele em cima de várias folhas de cânhamo, né? Fica bem lá na praça lá. E aí depois, assim, no inventário das naus, né? Tava lá sacos de semente de cânhamo. Porque cânhamo, na real, era tudo, né? Era a vela, era o óleo, era o papel, era o combustível.
Era assim, tem 100 anos só de, né, pouco, sei lá, quase 100 anos de proibição, né, mas a cannabis sempre movimentou o mundo, né, o que hoje é a Europa foi rota de pré-europeus de comércio de ganja, né, desde quando tudo começou ali, movimentou todo o que virou aquele continente lá, né, então você vê assim, a cannabis só é a Importantíssima para as cannabis, navegações, a cordaria as velas, né? Tudo feito de cânhamo. tudo feito de cânhamo. E assim, interessante, Tem até uma história. mesmo. Desculpa, só mais um. Tem uma história assim na época das capitanias hereditárias que foi extraviado também, assim, tinha tipo um conde lá que comprou lá um navio de semente de cânhamo, não sei quantas mil sacas, né? E foi roubado por por escravos fugidos aí, né? Ou índios, sei lá, foi saqueada a parada antes de chegar assim no destino, né? Então, né, dentro da história do Brasil já teve também esse primeiro momento de dispersão de sementes aí registrado. Então é isso, então. Eu acho que vamos dar mais um tchau aí, né? Era para ser bem rápido o papo. De repente aí, se a gente sentir no coração, nós marcamos um segundo bate-papo aí, um avançado, um tema avançado, e a gente conversa entre a gente aí, elabora aí um tema e voltamos aí, porque parece que houve muita interação, né? O pessoal aí curtiu, também para mim foi sério, ó, uma honra aí estar com vocês três, assim, pô, me senti super contemplado. Um bate-papo assim, alto nível, aprendi muito com todos vocês, assim. Espero que de alguma maneira aí eu tenha feito esse diálogo aí de forma justa, coerente aí, conduzido assim, para que de alguma maneira a gente passe uma boa ideia, né? Eu pensei muito nisso aí. Então, muito obrigado, viu? E para todo mundo que acompanhou aí os dois momentos, salve, salve Santana Maria, né? Que me acolhe todo dia. Tchau aí para vocês. Tchau, muito obrigado, foi ótimo. Vamos nos encontrar novamente. Beleza, Viva então. Santa Maria. Viva! Viva! Viva!